Um gay falando que é um comunista radical. Fala, chat. Vocês estão prontos? Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Hoje é Por que Odiamos. Por que odiamos quem? Bill Gates? Steve Ballmer? Essas são pessoas extremamente reprováveis, nós vamos falar bastante deles, mas quero falar de por que nós odiamos a Microsoft, essa empresa satânica e desgraçada. E nós vamos começar aqui com o pré-Microsoft. Não sei se vocês estão ligados, pessoal, mas em 1976, o Bill Gates ele publicou uma carta no Homebrew Computer Club, que era um clube de hobbyistas de hardware. Nessa carta, ele estava acusando as pessoas que faziam parte do clube de roubarem software que ele tinha escrito junto com Paul Allen, da sua empresa que no momento se chamava Micro-Soft, né, que se chamava Altair Basic. Ele era um interpretador da linguagem BASIC para um hardware que estava ficando famoso na época, que se chamava Altair. Isso, na época, gerou uma revolta de uma comunidade que estava acostumada a trocar software entre si, que era uma comunidade que gostava de hardware e trocava os programas. Não existia esse conceito na época de que o software seria uma mercadoria que poderia ser vendida. Nessa carta, o que ele diz, tá? A maioria dos amadores deve estar ciente de que a maioria de vocês está usando software roubado. O hardware deve ser pago, mas o software é algo a se compartilhar. Quem se importa se as pessoas que trabalharam vão ser pagas pelo que elas fizeram, né? Isso estava escrito na carta. Mas entenda esse contexto. Não era comum na época o software, né? O programa do computador ser vendido. O que era o produto, o que era o alvo de compra e venda era o hardware, os aparelhos. Será que Bill Gates, nessa época, né, meio que pré-Microsoft, estava se preocupando com os direitos dos trabalhadores, ele queria que eles fossem compensados pelo seu trabalho? Ou será que ele tinha percebido uma tendência no mercado? Nós vamos para a próxima situação, que é muito importante. A situação do QDOS, ou Quick and Dirty DOS. A gente vai voltar lá para 1980. A IBM, a gigante dos computadores, dos mainframes, ela estava lançando o seu computador como um produto pessoal, para as pessoas comprarem e usarem na sua casa, usarem no seu escritório. Isso é o que era chamado na época de IBM PC. Mais tarde, né, nós viríamos a conhecer como PC, que é ainda como a gente chama grande parte dos computadores, desktops, às vezes até laptops, né? Só que a IBM era uma produtora de hardware. Ela estava produzindo o PC juntando várias peças de componentes que a gente chamava off-the-shelf, que podiam ser encontrados para comprar no mercado. Ela não tinha um sistema operacional para colocar aí. E dela sabia que existia um sistema que se chamava CP/M, que é Control Program for Microcomputers, e ela queria licenciar esse sistema para ser usado com seus computadores. Eles achavam, na realidade, que a Microsoft era responsável por esse sistema, porque eles tinham esquemas de distribuição com a empresa real que fez esse sistema, que se chamava Digital Research. Entram em contato com a Microsoft e dizem: queremos esse sistema operacional. Microsoft vai negociar com a empresa e eles não conseguem fechar um trato com a Digital Research, que queria mais dinheiro de royalties, coisas assim. Aí o que né, Microsoft faz? Eles vão lá e acham um outro cara que tinha um sistema que se chamava QDOS, que é o Quick and Dirty Operating System, da Seattle Computer Projects, e eles compram esse sistema operacional por aparentemente de 50 a 75 mil dólares, tá? Mudam o nome para MS-DOS, ou seja, Microsoft Disk Operating System, e negociam com a IBM. O acordo que eles negociaram foi um acordo de venda não exclusiva, ou seja, eles também podiam continuar vendendo o MS-DOS para outros fabricantes, que daí depois foi importante, com a Compaq, com a Dell, que vieram depois, e eles ganhavam uma pequena porcentagem do sistema operacional que vinha junto com o sistema da IBM. A IBM achou isso uma boa ideia, pois eles não eram um produtor de software na época e, de novo, estava recém começando o conceito da venda do software, né? Só que isso criou uma situação que gerou bilhões de dólares para a Microsoft, isso meio que alavancou eles como uma grande empresa nesse setor, faturando tudo isso baseado no trabalho de uma pessoa que eles compraram por 75 mil dólares, no melhor dos casos. Isso, obviamente, causou diversas disputas legais entre a IBM, entre a Microsoft, entre a própria Digital Research. No final, tudo foi meio que acordado e a Digital Research se fudeu de novo, porque basicamente a IBM fez um acordo com eles de que eles iam oferecer que as pessoas poderiam comprar no IBM PC
ou o sistema da IBM, né, que é o da Microsoft, que foi vendido para ela, ou o Dr. DOS, que era o sistema que essa empresa fazia, só que o Dr. DOS eles queriam cobrar, por isso aí as pessoas não quiseram pagar, preferiam o DOS que vinha junto, então essa empresa acabou sofrendo muito nisso, não ganhou o dinheiro que ela deveria merecer, já que, né, o Bill Gates é um cara tão preocupado em pagar os trabalhadores. Depois, né, com a Microsoft começando a se estabelecer, o que começa a acontecer? Ela começa a usar o que o pessoal chama de FUD, que é Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida, e também uma tática que depois deu o nome para uma coisa que vocês já devem ter usado, que é o Vaporware, que é assim, eles faziam anúncios prematuros de produtos, de como se assim, esse aqui é o nosso produto, e daí eles simplesmente mentiam, coisas que eles nunca iam lançar, mas que era para basicamente jogar os concorrentes deles para o lugar errado, para fazer os concorrentes deles ou pessoas que teriam vontade de entrar no mercado competindo com ele, achar que eles tinham um produto que não existia ainda, tá? E eles também começaram a fazer campanhas de marketing sistemáticas, né? E às vezes campanhas por debaixo dos panos contra os concorrentes, como por exemplo o Dr. DOS. E posteriormente a gente vai chegar nisso contra o Linux e o software livre, tá? Esse artigo aqui é muito bom, contando um pouco dessa história que eu trouxe para vocês. E daí, no código do Windows 3.1, né, que é um Windows lá da Idade da Pedra, eles fizeram um negócio que eles colocaram um código específico que quando você inicializava o Windows a partir do DOS, não sei se vocês lembram dessa época, mas tinha uma época que para entrar no Windows tu tinha que entrar no DOS antes, tu tinha que entrar naquele prompt, né, escuro que só tinha as letrinhas brancas e digitar um comando para inicializar o Windows. Se vocês faziam isso a partir do Dr. DOS, o sistema do competidor deles, ele exibia uma mensagem de erro que dizia que tinha uma incompatibilidade e que tu tinha que ligar para o suporte do Windows, né? Que tinha que chamar o suporte do Windows. Tem uma página explicando isso aqui. Então, basicamente, eles inventaram um código de erro quando tu usava o concorrente deles para que as pessoas achassem que o computador não era compatível com o sistema do concorrente deles. E é bem interessante como esse código estava lá, ele estava todo ofuscado, eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa errada, tá? Depois, né, foi passando o tempo, o Windows se torna um sistema cada vez mais dominante. Muitas pessoas têm o Windows e daí nós estamos na era da internet e nós precisamos de navegadores de internet. E o Internet Explorer, ele começa a ganhar uma vantagem gigante no mercado. Por quê? Porque a Microsoft faz a venda casada do navegador deles com o sistema operacional deles. E isso desemboca num caso de antitrust contra a Microsoft, né? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa a Microsoft por causa disso. Porque eles são acusados de usar esse monopólio que eles tinham do mercado de sistemas operacionais para sufocar a competição, como por exemplo o Netscape, no setor de navegadores web. Então tinha algumas coisas que eram acusadas, né, contra eles, que eles estariam integrando forçadamente o Windows ao Internet Explorer, como se ele fosse uma parte que é inseparável do sistema. Eles tinham acordos de exclusividade para o uso do navegador com a American Online, Compaq, Dell, todos esses distribuidores também de computadores, às vezes provedores de internet. E eles, né, ameaçavam os distribuidores por debaixo dos panos, de novo, né, por trás das cortinas, ninguém vendo isso, de que eles iam dar contratos piores ou sabotar eles de alguma maneira se eles pré-instalassem o Netscape, né, se eles dessem a opção para as pessoas de comprar um computador que não tinha Internet Explorer. Isso desemboca no tribunal. Tem um negócio famoso que são os depoimentos do Bill Gates gravados em vídeo. Aí se vocês estavam achando que era foda o Facebook mandar um modelo de linguagem, né, do Mark Zuckerberg para responder lá, isso aqui era uma fita, né, na época era assim, era uma fita do Bill Gates falando o depoimento. E daí foi entendido como ele cagando pra situação, ele tentando ser evasivo, né, ele tipo assim, não lembro de nada, sei lá, se a gente debateu essas coisas lá dentro. O juiz do caso queria que eles tivessem que quebrar a empresa em duas partes, que ia ser uma empresa do Windows, uma empresa dos aplicativos, só que daí eles fazem um acordo e em 2001 eles escapam, né, da possibilidade de ser quebrado, mas daí eles têm que ter algumas restrições, como por exemplo deixar de desinstalar Internet Explorer, ter uma opção que eu acho que eles retiraram de lá para cá, mas que eles perguntavam, você quer pré-instalar o Internet Explorer? Ou você gostaria de que tivesse um outro navegador de internet, esse tipo de coisas. Indo um pouco mais para frente, tem uma coisa que se chama os Halloween Documents, os documentos, né, de Halloween, 31 de outubro. Ou o ataque da Microsoft ao software aberto e livre. Isso aqui são documentos vazados da Microsoft, que foram documentados depois pela comunidade do software livre, que estava crescendo na época da década de 90, 2000 ali, principalmente, acho, pelo Eric S. Raymond. E lá tinha uma estratégia de como a Microsoft queria lidar
com o software livre? Qual era o desejo da Microsoft com relação a, por exemplo, GNU Linux, tá? E lá, nesses documentos, eles falam que, tecnicamente, existe uma qualidade muito boa nos sistemas abertos, no sistema GNU Linux, principalmente nos setores em que os protocolos abertos e padrões abertos fazem a sua adoção ser muito vantajosa. E nesse documento, eles começam a delinear uma estratégia que vai permear toda a existência da Microsoft, que muitas pessoas chamam de Embrace, Extend e Extinguish, que seria abraçar, estender e extinguir. Em inglês é 3 vezes, né? É o triplo E. Que é basicamente assim, eles adotam padrões abertos, eles, né, se aproximam de parceiros como parceiros de projetos abertos, criam extensões para esses projetos que só a Microsoft suporta ou que só fazem sentido para a Microsoft, e isso ajuda eles a extinguir a compatibilidade com esses protocolos, eles acabarem com isso. Então o abraço da Microsoft foi visto, né, depois em retrospecto como sendo muito perigoso. E inicialmente, quando vazou isso, a Microsoft negou, mas os documentos são autênticos. Nessa época, Steve Ballmer, que era o CEO da Microsoft, um cara famosíssimo por ser meio, né, bonachão, por ser engraçadão e tal, mas que é um canalha, como todos os outros CEOs da Microsoft, ele diz a frase: "O Linux é um câncer que se liga em tudo que toca na perspectiva de propriedade intelectual", se referindo ao fato da licença do Linux, né, a GPL, ser uma licença viral, que se tu quiser usar as partes daquele software, todo o teu software vai ter que ser livre, né? Ele realmente é feito para contaminar tudo, e daí a Microsoft, que tinha o seu modelo feito no software proprietário, no não compartilhamento do software, disse: isso aqui é um câncer, isso aqui é a pior coisa que existe, né? E também o cara que se chama Jim Altschin, isso eu achei na minha pesquisa depois, eu achei maravilhoso. Ele chamou a licença GPL e o Linux de anti-americanos. Na realidade, ele falou algo tipo assim: olha, eu não sei como é que o pessoal acha que essa coisa de Linux, essa coisa de software livre é a maneira da gente desenvolver, né, o software. Eu, que faço parte da Microsoft, e os nossos valores são valores americanos, e isso aí não são valores americanos. Ele basicamente usou anticomunismo barato para dizer, né, que software livre é ruim para a empresa deles, enfim, isso deveria fazer a gente pensar nas relações que a gente tem como comunidade de software livre com realmente os movimentos de libertação da classe trabalhadora, porque os nossos inimigos sabem. Outra coisa que chama muita atenção, e isso aqui poderia ser uma sessão gigante, um vídeo inteiro só sobre isso, foram todas as falhas de segurança que se tornaram muito comuns e que foram catastróficas. Falhas de segurança são normais, todos os softwares têm o tempo inteiro, mas grande parte das falhas de segurança que afetaram o Windows tinham a ver com a maneira como foi escolhido fazer essas coisas e como ele continuou dando suporte por muito tempo a algumas coisas que são extremamente perigosas. Então, algumas coisas que eu gostaria de citar é os applets ActiveX no Internet Explorer. Então, antes de existir plugins, antes de existir extensões, até mesmo antes do Macromedia Flash, Player, Shockwave, essas coisas, já existiam applets ActiveX que eram basicamente DLLs, código binário do Windows, que podia ser rodado dentro do navegador. E isso aqui era um vetor de ataque absurdo. Quando começou a ficar comum esse tipo de ataque, tinha sites que, por exemplo, podiam infectar a tua máquina só de serem acessados. Os macros vulneráveis nos documentos Office. Então, o macro, né, é um código que roda dentro do teu documento Office com linguagens específicas ali, se não me engano é Basic, né? Foi mal, pessoal, não sou das planilhas. Mas as vulnerabilidades que tinham nisso criavam documentos que, ao serem abertos, podiam rodar código arbitrário no teu sistema operacional. E isso gerava o caso em que você poderia receber um e-mail com um documento, documentos importantes aqui, abrir aquilo, era infectado. O autorun.inf, que era uma coisa que era feita para quando a gente colocasse CDs e depois pendrives no computador, ele pudesse rodar um código por padrão, sem te perguntar nada, que isso servia para tu botar o CD e daí o jogo aparecer assim: uou, eu sou um jogo, olha só que bonito, mostrou uma imagem aqui. Obviamente extremamente perigoso, e isso aqui permitiu, durante um momento ali em 2000 até 2010, a disseminação absurda de worms autorreplicáveis nos pendrives, tá? Inclusive tem uma investigação interessantíssima, depois eu vou ter que botar nas referências ali pra gente, de como a NSA foi infectada por um desses vírus, eles não sabem quem criou, provavelmente ou alguém muito desocupado e muito pica, ou alguma outra agência de inteligência.
E essas responsabilidades foram responsáveis por anos e anos e anos de falhas de segurança no Windows. Isso aqui é o período que faz o Windows ter a fama de ter uma segurança horrível, mesmo que hoje eles tenham dado uma melhorada. A questão do Windows Defender, dos antivírus, da loja, das verificações de segurança, tudo isso tem assegurado bastante. E até o perfil de malware mudou, não é mais o alvo que era o Windows. Mesmo por causa disso, até hoje o Windows tem a fama indissociável de ser um sistema muito inseguro, porque ele realmente, durante anos e anos e anos, foi uma coisa extremamente insegura. E daí teve uma coisa que vocês, quem tava na época deve lembrar, que foi o Windows Millennium Edition, e daí eu também coloquei o Windows Vista aqui junto, que foram lançamentos extremamente impopulares e bizarramente bugados do Windows, tá? O Windows Millennium tinha instabilidade crônica, ele é BSOD, né, que inclusive é uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que era Blue Screen of Death, que era quando dava um erro de hardware no teu Windows, ele mostrava aquela tela azul que não sabia o que era e só desligava, e basicamente isso era muito comum em algumas versões do Windows, né, quem já usa computador há algum tempo, já é um pouco mais velho, deve estar muito familiarizado com a tela azul da morte. Muita lentidão, e a vida útil dele, por causa desses problemas, provavelmente foi apenas de 1 ano. Ele foi lançado e 1 ano depois já tinha um sistema mais novo. Lembrando, não é comum aqui no Brasil, mas que tem pessoas que pagavam pelo Windows, né? Então isso deve ter sido foda. A revista PC World chamou de Windows Mistake Edition, né? O ME. E o Windows Vista também teve um lançamento conturbado. Essa eu lembro bastante, tá? Então, teve uma polêmica que era assim, os specs do sistema eram muito altos. Precisava de muito hardware para rodar ele, porque ele era lindo, ele tinha um novo sistema gráfico e tal. Só que, por exemplo, na Black Friday dos Estados Unidos em 2006, tinha PCs que tinham o selo, funciona com Windows Vista, e o negócio não funcionava direito, o negócio estava rastejando lá. Tinha um sistema novo de segurança que as pessoas não estavam acostumadas e que ele ficava te enchendo muito o saco, fazendo muita pergunta, tá? De novo, o Windows era um sistema extremamente inseguro. O que causava muitas pessoas a simplesmente desabilitarem ou só apertarem ok, e ter problemas de segurança igual. Vários problemas de drivers e hardware antigo não funcionarem por causa de uma coisa nova de assinar com segurança os drivers. Isso, de novo, pode parecer que é mais seguro, mas um dos grandes trunfos que a Microsoft tem no Windows é que ele tinha retrocompatibilidade muito boa com coisas antigas, e o Vista quebrou isso. E, no geral, a sensação de que foi um dos piores sistemas de todos os tempos, o que fez pessoas ficarem para sempre no Windows XP. E, enfim, tem gente que até hoje está no Windows XP, mas isso também foi um problema de segurança, um problema de compatibilidade com tudo. Windows Genuine Advantage, vocês lembram disso? Ou a estrelinha do Windows. Isso aqui no Brasil é a experiência do brasileiro, tá? Era um negócio que ficava enchendo o saco e desativava algumas funcionalidades, tá? Que eu não lembro o que era, faz tempo isso, eu não cheguei a pesquisar muito. Das cópias do Windows que ele considerava piratas, eu botei entre aspas, tá? Por quê? Porque ela dava falsos positivos e isso era relativamente comum, tá? Teve alguns levantamentos que foram feitos, eu tava lendo depois aqui na pesquisa, que em alguns mercados até 20% de falsos positivos existiam. Ele achava que era pirateado e não era. E teve um dia, em 2007, que caiu o servidor e daí ele disse pra todo mundo que eles tinham Windows pirata, tá? Mas assim, realmente no Brasil, tá? E outros países em desenvolvimento, se a gente quiser falar, o uso de software pirata era muito grande. Inclusive isso fazia parte da Microsoft de cagar um pouco pra isso, pra poder ganhar mercado, mesmo que eles não tivessem as vendas aqui. Mas uma das coisas no Brasil é que nem sempre a gente sabia que a gente estava usando software pirata ou a gente tinha a culpa de aparecer aquela porcaria daquela estrelinha. Porque às vezes o nosso software vinha pelo vendedor, tu comprava o computador e já vinha o software, e daí ele era um Windows válido, um Windows que funcionava, só que daí um malware, né, um vírus destruía o teu computador e daí o técnico reinstalava e não tinha como instalar de novo um Windows, tu tinha que comprar outro, ele botava o Windows pirata. Então, às vezes tu comprava de alguém o PC já pronto, ele já vinha pirateado. Eu, quando eu era adolescente e usava o Windows, nunca instalei meu próprio Windows. Eu sempre tinha um Windows do outro e meu Windows era sempre pirata. Eu seria uma pessoa que poderia ter comprado, a minha família poderia ter comprado, mas a gente sempre tava com Windows pirata. Então a experiência no Brasil era ter essa estrelinha enchendo teu saco. Ela enviava dados de uso diariamente para os servidores da Microsoft, que parece tão bobinho a gente falar isso hoje, porque a telemetria nos produtos da Microsoft é o tempo inteiro, em todos os produtos que a gente usa, estamos sempre sendo monitorados por tudo, mas na época foi um negócio que o pessoal disse, caralho, Microsoft, pra que tu isso? Por que tu precisa ficar sabendo o dia inteiro se eu sou Windows original, se eu já sou original, né? A estrelinha tá ali, disse que eu sou genuíno. E a dificuldade de remover isso e o comportamento dela fez pessoas compararem isso como, né, um spyware, um malware criado pela Microsoft.
E, claro, um dos momentos icônicos da internet brasileira, que eu não sei se é verdade, mas é o vídeo da mulher ligando pro suporte da Microsoft dizendo: tira essa porcaria dessa estrelinha aqui do meu computador. E o cara tá tentando explicar: é que o Windows é falsificado e tal, mas, de novo, as pessoas nem sabem, tá ligado? As pessoas nem sabem que elas compraram o Windows falsificado, elas só estão acostumadas que o sistema começou a encher muito o saco. Outra coisa, tá? OpenXML versus ODF, né? O Office OpenXML versus ODF. Em 2007, a Microsoft estava pressionando a ISO para aprovar o OXML, que seria um formato aberto estendido como padrão internacional dos arquivos de documento, que era para concorrer com o formato ODF, que vocês devem conhecer se vocês já usaram LibreOffice, né? Na época era OpenOffice e até tinha os outros nomes antes, que era o formato que os programas de software livre e a comunidade no geral usava. Um artigo na revista InfoWorld acusou a Microsoft de comprar votos dos comitês internacionais de padronização, de querer acelerar o processo de forma irregular e tal. E, de novo, vocês lembram do Embrace, Extend, Extinguish? Era o que a Microsoft estava tentando fazer aqui, engolir um formato aberto. Esse aqui eu acho que era o formato que entrou no Office 2007, tinha um nome especial lá. Mas então, eles tentaram fazer isso, a princípio não pegou, nós temos formatos abertos hoje, mas várias coisas já suportam esse formato da Microsoft, conseguem abrir e tal, mas foi uma tentativa deles. Outra coisa, o UEFI e Secure Boot. A ideia disso é ter um padrão para que só dê para dar boot num computador se o sistema operacional for seguro e aprovado. Essa implementação proposta pela Microsoft em 2012, na época do Windows 8, levantou os temores muito justificados, tá, pessoal, de que eles estavam fazendo isso para tentar bloquear o competidor deles, o Linux. A Free Software Foundation fez uma campanha, pressionou para que tivesse assinatura para todas as distribuições Linux, e hoje essa situação ainda não está muito legal, tá? As grandes distribuições Linux, Ubuntu, Fedora, elas têm as chaves, tu pode instalar. Porém, isso cria uma situação que, embora a gente seja importante para a questão da segurança, tu ter segurança do que tu tá dando boot, mas que tem um controle desmedido das empresas sobre o que tu vai estar rodando no teu hardware. Isso foi recentemente uma questão com também a criptografia de disco da Microsoft e as dificuldades de migração do Windows 11. Num vídeo que a gente até vai falar mais para frente aqui do canal, a gente vai falar sobre isso. As revelações da NSA, de novo, isso aqui podia ser 30 vídeos, mas né... A agência de inteligência dos Estados Unidos espionava todo mundo por meio das suas big techs, coletava dados de todos os cidadãos de vários países, inclusive do país deles. A Microsoft estava em parceria com eles, dando informações do Skype, que não sei se vocês lembravam que era da Microsoft também, do Outlook, do OneDrive, dados do Windows, que nem a gente falou, telemetria já existia naquela época e ficou cada vez mais comum. No início, a Microsoft, como várias outras Big Techs, negaram que eles estavam cooperando, mas obviamente eles estavam cooperando e depois tiveram que admitir. E daí agora começa uma seção que é aquisições, né? Compras da Microsoft e o que aconteceu com quem foi comprado com a Microsoft. Então, assim, em 2011, a Microsoft começou uma parceria com a Nokia para o desenvolvimento de celulares. Em 2014, eles compraram a divisão mobile deles por 7 bilhões de dólares. E daí começou um estrangulamento, basicamente, da Nokia. O Windows Phone foi um fracasso completo. O produto não deu certo. A empresa levou uma demissão em massa de 7.800 funcionários em 2015. E assim, basicamente, a Nokia, que era uma empresa reconhecida, famosa por celulares, hoje, tipo, a gente meio que não ouve mais falar. Grande parte disso foi que a Microsoft abocanhou grande parte do setor dela que fazia celular e acabou com ela, né? Essa aqui eu não fico triste que tenha sido comprada na Microsoft, né? Eu quero que as duas se explodam, mas a aquisição do LinkedIn em 2016 por 26 bilhões. E daí eles começaram a fazer integração forçada com várias ferramentas da Microsoft, aumentaram os preços de várias das coisas que eles oferecem e a mertificação, eu fico assim, será que eu acredito mesmo que a plataforma que tu vai lá performar, que tu é uma pessoa boa e que tu não odeia ter que trabalhar, realmente podia ser um lugar bom, mas quem gosta diz que piorou muito. E agora, mais recentemente, a integração extrema com ferramentas de IA, usando tudo para treinar com os dados de vocês, né? Aquisição do GitHub por 7,5 bilhões em 2016, se eu não me engano. Esqueci de botar a data aqui. A comunidade toda, justificadamente, tinha medo de, ok, mais um projeto de software livre que a Microsoft está... O GitHub não era software livre, mas era um repositório, né, de várias coisas de software livre, que a Microsoft vai pegar para dar o seu abraço da morte, né? Isso não aconteceu tão rápido. Porém, né, estamos em 2026 e lá por 2021 a Microsoft já começou
a usar o conteúdo que estava dentro do GitHub para treinar modelos de IA, em parceria com a OpenAI. As mudanças de termo de uso deles favoreceram que as pessoas usassem produtos da Azure dentro do GitHub, todas essas ferramentas que eles foram colocando. Em 2025, o canal Teclas faz esse vídeo que é a meridificação do GitHub, em que são faladas de diversas questões, como, por exemplo, a dedicação completa dele ao uso de IA, ao Copilot e aos agentes, que tá, sinceramente, um inferno entrar naquele site. As GitHub Actions, que tem vários problemas de funcionar, que são as ações automáticas que rodam no GitHub e acabam sendo mais caras e ineficientes que a concorrência. E daí existe um sistema que tu pode plugar tuas próprias actions ou tu pode plugar num site concorrente que faz as automações lá dentro. Porém, eles tentaram, né, emplacar ano passado um sistema em que se tu fizesse isso, tu ia incorrer num custo maior, para basicamente as pessoas não quererem usar a concorrência deles. E em 2026 tem algumas novidades também, que agora os seus agentes do Copilot mostram propagandas nas suas PRs. Eventualmente vai ter um vídeo só sobre isso, mas o agente de IA da Microsoft estava fazendo coisas e deixando uma propaganda. Ah, você gostou disso? Quem sabe contrata um serviço maior e tal. Eles fizeram o reajuste dos planos gratuitos ou mais baratos que eles tinham para estudantes de uso das ferramentas de IA, de novo, acabando o subsídio das ferramentas de IA para as pessoas que estão ficando dependentes disso. E todas as suas interações agora com esse tipo de modelo e ferramentas de IA, eles vão usar para treinamento, eles já querem que tu dê a tua permissão, basicamente eles não estão perguntando, eles só estão pedindo para tu despermitir, né? Uma coisa que eu nem sabia quando eu fiz a pesquisa sobre isso, tá? Mas em 2019, a Microsoft passou a cobrar 2 vezes mais por licenças do Windows Server e SQL Server se elas estivessem rodando em clouds de concorrentes, como por exemplo a AWS e Google Cloud comparado a Azure, que é a nuvem deles. Então, de novo, foi a Microsoft tentando fazer a venda casada, tentando pressionar o pessoal. Parece que eles não aprenderam com antitrust, não aprenderam com todas as regulamentações que a União Europeia está tentando fazer. E para que eles iam aprender, né? Porque eles sabem que o poder econômico manda e que se a gente não impedir eles de uma maneira que seja efetiva mesmo, é só eles ganharem mais dinheiro, tá ligado? Eles precisam mostrar resultado. Windows 11, pessoal, e a obsolescência programada, programada, tipo programador, sacou? Por causa da exigência do chip de segurança e criptografia, o TPM 2.0, que é obrigatório, né, pro Windows 11, as CPUs anteriores à 8ª geração da Intel ou Ryzen 2000 são oficialmente incompatíveis, não funcionam mais. Isso quer dizer que depois que o Windows 10 perdeu o suporte oficial, e daí eu vou botar um parênteses, ainda tem o suporte pago e eles estenderam o suporte em alguns países, tá? Mas depois que não tiver mais suporte por Windows 10, 40% dos PCs existentes hoje vão deixar de funcionar com a versão do Windows. E o detalhe é que a comunidade descobriu que grande parte dessas exigências de hardware, elas são artificiais, elas não precisariam estar ali. Daí tem um vídeo do canal Teclas sobre isso, né? O triste fim do Windows 10 e o canal Teclas tá feliz ali na frente do túmulo do Windows 10. Essa aqui também eu descobri quando eu tava fazendo a pesquisa, mas é da época da pandemia, tá? A União Europeia teve altas polêmicas, né, com o Teams lá, que eles estavam acusando a Microsoft de práticas anticompetitivas. A Microsoft, sério, fazendo isso, de incluir o Teams gratuito junto com o Office 365 e o Microsoft 365, que é o plano de nuvem deles, que é, né, reflexo do que eles faziam com o Internet Explorer lá naquela época e foram condenados. Negar a interoperabilidade de várias funcionalidades com o Slack e o Zoom, porque daí eles tentam, né, manter as pessoas presas dentro da plataforma deles e não deixam, por exemplo, empresas, governos e tal migrarem se precisarem, e impedir a desinstalação fácil do Teams, tá? E daí a União Europeia queria que eles pagassem uma multa de até 10% da lucratividade deles nesse quesito, e a Microsoft deve ter dito foda-se também, né? Então nos obriguem. Chegando mais próximo de onde a gente tá no tempo, Microsoft faz a aquisição da Activision Blizzard por 68 bilhões de dólares, 69 nice bilhões de dólares. Isso foi a maior aquisição da história da indústria de games. E a Federal Trade Commission dos Estados Unidos fez que ia tentar bloquear. Vocês não podem fazer, isso aqui é muito grande e tal, mas finalmente a venda em 2023 saiu. E isso aqui ocorre durante as crises e escândalos de assédio na Activision Blizzard, de pessoas sendo assediadas moralmente, sexualmente, e a empresa tentando esconder isso. Mas daí a Microsoft compra mesmo assim, e eles dizem, pô, que legal, a cultura da empresa é interessante, né? E daí, em 2024, sob promessas de que isso não aconteceria, porque isso era uma das preocupações da regulamentação que ocorreria sobre uma venda tão grande, eles fazem a demissão de 1.900 funcionários. E segundo esse site que eu achei que acompanhou até agora, né, até o final de 2025, as demissões na empresa já totalizam 3.600 agora de quadro total que ela encolheu. Vocês devem lembrar também, pessoal, esse aqui é mais recente, Windows Recall.
em maio de 2024, eles anunciaram uma coisa que chama Windows Recall para os Copilot Plus PCs, que é um sistema que tira os screenshots da tela de vocês a cada alguns segundos e armazena eles localmente para permitir que você busque por IA, para que seja uma inteligência, né, que te ajuda, um assistente que te ajuda no teu computador. Tem a captura automática de todas as atividades que tu faz na tela, eles usam processamento, né, com OCR dos caracteres e guardam no banco de dados local tudo que tu estava fazendo. Ele vinha ativado por padrão nos Copilot Plus PCs, né? E rapidamente já foi criada uma ferramenta chamada Total Recall, que conseguia recuperar todas essas informações, fazendo, basicamente, deixando óbvio que a Microsoft disse que isso era seguro, que não ia dar nenhum problema, mas que isso era extremamente inseguro, né? Aí agora eu quero ir um pouco pra vida pessoal do Bill Gates, né? Tem algumas coisas ruins que ele fez na vida dele, mas eu só gostaria de chamar a atenção a esse detalhe aqui. O Bill Gates nos arquivos do Jeffrey Epstein, tá? Então, nos arquivos que foram liberados no final do ano passado, tinha um e-mail do próprio Jeffrey Epstein, né? Que já é falecido, já foi falecido, né? Na prisão, que o Bill Gates, ele teria, num desses encontros marcados, né, com as garotas do Jeffrey Epstein, que seriam garotas russas, contraído uma doença sexualmente transmissível. E o Gates teria passado essa para sua ex-mulher, né, nesse momento, né, em 2021, se não me engano, eles se separaram, a Melinda Gates. E daí ele tentou, com a ajuda do Epstein, conseguir antibióticos para ele colocar secretamente, né, para que a Melinda tomasse isso na comida, em bebidas dela, para que ela se curasse dessa DST e ela não descobrisse que ele fez isso, tá? E esses encontros com Epstein, conversas já aconteceram depois da época que o Jeffrey Epstein era reconhecido por ser um pedófilo, tinha sido condenado por assédio sexual de menores e tal, que nem a maioria dessas pessoas famosas e bilionários lá dos Estados Unidos, né, políticos que estavam em contato com o Jeffrey Epstein, todos eles sabiam disso e se relacionavam com ele. Chegando no final, né, Microslop, que é basicamente a Microsoft e a sua melhor amiga para sempre, a OpenAI, simplesmente amando tudo de IA e colocando IA em cima de todos os seus produtos e modificando pra caralho a experiência de usar qualquer coisa que tenha a Microsoft envolvida. Para quem não sabe, né, a Microsoft é a investidora majoritária na OpenAI também, então se a OpenAI for de base e morrer, que é uma coisa que a gente pode ver nos próximos dias, a Microsoft vai ser dona da OpenAI completamente, tá? Então o Sam Altman sai de figura, Satya Nadella aparece na nossa, né? E, enfim, é muito engraçado, tem várias matérias da Microsoft dizendo por que vocês não gostam de IA? A gente não entende, a IA é tão maravilhosa, olha só todos esses agentes que estão aqui em volta, e o pessoal, tipo, deu Microsoft, tá, sabe? Cala a boca, sabe? Isso é paia. Mas então, pessoal, conclusão, por que nós odiamos a Microsoft? Tipo, beleza, Bill Gates e Steve Ballmer são os canalhas, Satya Nadella preside a companhia há quase 10 anos, eu acho, desde a aquisição do GitHub ele já era o CEO. Ele tá ciente de todas as decisões, então a gente não deixa barato também, né? Mas por que a gente não odeia individualmente as pessoas e por que a gente odeia a Microsoft? Porque na real, né, pessoal, a gente odeia o capitalismo, odeia todas as empresas gigantes assim, mas a Microsoft, ela é pioneira, ela é o símbolo de várias tendências horríveis que destruíram o mercado da computação para qualquer pessoa que tem pelo menos 2 neurônios. Eles foram pioneiros do uso de modelo de software proprietário. Eles instrumentalizaram, né, o FUD, o medo, a incerteza e a dúvida, e o exército de advogados e o exército de marketing, também no caso do FUD, para fazer concorrência desleal. São os mestres das técnicas anticompetitivas, tentando comprar os concorrentes, tentando enganar os consumidores, tentando passar para trás empresas que eles fazem contratos que eram antes amigas deles, né? É a inimiga número 1 do software livre, começou uma campanha contra o software livre, faz lobby contra o software livre em governos, em instituições. Como vocês podem ver, durante toda a sua existência, sempre fazendo aquisições hostis de possíveis concorrentes e basicamente destruindo as empresas. Demissões em massa, por ser uma empresa muito grande. E hoje, grandes fanáticos também e símbolos da revolução da IA, do entusiasmo pela IA. Então sim, né, pessoal? Quero o fim do capitalismo, né? Foda-se capitalismo, eu te odeio. Mas eu também quero o fim da Microsoft e tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, chat. Se hidratem e nós nos vemos na próxima de Tecnologia Pública, História e Classe.